Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Hoje estou fazendo um vídeo com o título Jesus e a sua unção em Betânia, parte 1, de uma passagem que contém uma história muito conhecida entre o mundo cristão, entre os evangélicos, né? Sobre a unção de Jesus. Alguns vão falar, poxa, Jesus foi ungido por Maria Madalena, por uma prostituta, ou por uma mulher pecadora, enfim. Existem várias interpretações acerca dessa história. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para mostrar como que, dentro aqui da Bíblia, nos evangelhos canônicos da Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, inclusive a minha Bíblia aqui está até tão usada, está meio já espenguelando, né? Sobre o que esse texto fala, né? A gente vai fazer uma análise sobre o que o texto realmente aborda, certo? Então hoje eu estou trazendo aqui esse vídeo justamente para falar como que o texto aborda essa história. Então, eu estou fazendo a série aqui, no caso, a primeira parte desse tema, a unção de Jesus, né, em Betânia, ou o que os evangelhos falam acerca da unção de Jesus. Bom, primeiramente, eu vou fazer a leitura eu trouxe aqui a primeira referência bíblica. Iremos fazer a leitura do texto de Marcos 14, do verso 1 ao 9. Esse texto eu vou fazer a leitura de Marcos 14, Mateus 26, João 12 e Lucas 7, que são as passagens que falam sobre Jesus ser ungido por uma mulher, certo? Por que eu estou colocando aqui o texto de Marcos 14? Vou ler primeiro o texto de Marcos. Porque para obedecer à ordem, não a ordem canônica, mas a ordem cronológica dos evangelhos. O evangelho de Marcos, dos 4 evangelhos que você tem na sua Bíblia, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito, certo? Então, aí é muito variável as datações, mas particularmente, eu acredito que ele foi escrito depois do ano 70, tá? Baseado no proto-evangelho de Marcos, enfim, que a fonte que é a tradição, o conjunto de tradições orais acerca da história desse personagem cristão, Jesus Cristo, que é venerado, seguido, adorado, reverenciado por mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, né? Quando eu falo 3 bilhões de pessoas, eu não estou incluindo apenas as pessoas que se denominam cristãs. Pode ser o cristão católico, um testemunho de Jeová, um presbiteriano, um metodista, um pentecostal, os mormons, né? Que são os restauracionistas. Eu estou também incluindo aí os espíritas. Os umbandistas e candomblecistas também reverenciam de forma particular, mas eles creem nesse personagem Jesus Cristo. E também os muçulmanos. O islamismo, os muçulmanos que são adeptos do Islã, eles também reverenciam Jesus Cristo não como Filho de Deus, mas como um grande profeta, enviado por Deus à nação de Israel. Certo? Então, as pessoas elas conhecem Jesus não por fonte propriamente escritas, mas pelo ouvir falar. No caso em particular dos cristãos, todo cristão ele confessa, ele professa amar a Jesus, porque a igreja o ensinou a amar Jesus, o ensinou a amar a pessoa, a figura de Jesus Cristo. Só que geralmente as pessoas elas não conhecem Jesus da forma que está relatado aqui, os evangelhos. Porque se formos buscar em fontes históricas, é um material um pouco certamente escasso. E a historicidade, o pouco que a historicidade consegue apresentar acerca de Jesus, é bem diferente do que, no caso, os evangelhos, a Bíblia Sagrada fala acerca de Jesus Cristo.
Então, nessa série de vídeos que eu vou fazer acerca da unção de Jesus, que vai dar, eu acho que uns 3 vídeos, não sei, se der mais, vou postar, né? Mas para não se estender muito nos vídeos, que eu quero fazer uma análise detalhada, racional, do texto, não do que você crê, mas do texto, do que a Bíblia fala, certo? Então eu vou iniciar aqui a leitura de Marcos 14, que é vou fazer hoje a leitura de Marcos 14 e Mateus 26, porque são textos paralelos, certo? Então vou fazer a análise desses 2 textos. Se você quiser estar acompanhando, aqui eu expus pela ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é Almeida, as João Ferreiras de Almeida são muito utilizados pelos protestantes e evangélicos, certo? Eles não é muito utilizado pelos católicos, mas você também, se você for católico e estiver assistindo o vídeo, você pode fazer o acompanhamento da leitura pela sua Bíblia católica, pela sua Bíblia Ave Maria, ou uma Bíblia de Jerusalém, tanto faz, certo? Vou fazer aqui a análise do texto, ler aqui rapidamente. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Então, no caso aqui, fazia 2 dias da chegada da Páscoa, né? Ou seja, dali a 2 dias a Páscoa chegaria. E os principais dos sacerdotes e os escribas, aqui sacerdotes são, no caso, a elite religiosa judaica ali, local do 1º século, né? Na região da onde Jesus ele viveu, certo? Verso 2 diz assim, ó: mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Verso 3: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Verso 4: e alguns houve que em si mesmos se indagaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Na sua versão aqui não pode estar dinheiro, pode estar de repente denários, ou 300 moedas, ou 300 ciclos de pratas, enfim, cada Bíblia vai trazer uma tradução acerca do valor aqui, tá? Na ACF, que é a versão que eu estou utilizando aqui para fazer análise, está a 300 dinheiros, certo? Verso 6: Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela faz-me boa obra. Porque sempre tendes aos pobres convosco, e podeis fazer-lhes bens quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Então, ou seja, Jesus estava respondendo aos que indagavam pelo fato dessa mulher ter ungido-lhe a cabeça com um frasco, um vasinho de perfume caro, né, que valia um valor expressivo de dinheiro. Esta fez o que podia e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Verso 9: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então aqui eu trouxe uma imagem, vocês podem observar ao lado. Ela derramou o óleo sobre a cabeça de Jesus, certo? Aqui é uma imagem, tá? Jesus estava sentado na mesa, conforme diz aqui o verso 3, né? E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso. Então, Jesus ele estava em Betânia, há 2 dias da Páscoa, certo? E ele estava assentado numa mesa na casa desse Simão o leproso, certo? Como vocês podem observar aqui no texto. Aqui em Mateus 26, eu vou fazer a leitura, tá? Do verso 6 ao 13 rapidamente. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, se aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indagaram-se, dizendo, por que este desperdício?
Verso 9. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Prosseguindo aqui a leitura no verso 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Verso 11. Porquanto sempre tendes convosco aos pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que por onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também referido o que ela fez, também será referido o que ela fez para a sua memória. Então, o que acontece, meus amados? Você que está acompanhando esse vídeo, estamos fazendo uma análise sobre uma história de Jesus dentro dos evangelhos. No caso aqui eu fiz a leitura do evangelho de Marcos, primeiramente, e depois do de Mateus. Por que esta ordem? Por causa que o evangelho de Marcos ele foi escrito antes do de Mateus. As bases para o evangelho de Mateus e o de Lucas se encontram-se em Marcos. Então você pode observar que o evangelho de Marcos, você tem o conjunto de evangelhos sinóticos, que é formado pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, na ordem canônica da sua Bíblia. Já na ordem cronológica de datação dos textos, Marcos vem primeiro, em torno do ano 70, na década de 70 do primeiro século. Já o evangelho de Lucas, ele vai vir lá para em torno de 80 e pouco, e o de Mateus também, no final da década de 80 do primeiro século. Certo? Então, o evangelho de Marcos tem 16 capítulos. O evangelho de Lucas tem 24. E o de Mateus tem 28. O que isso acontece? A base do de Mateus e o de Lucas encontra-se no Evangelho de Marcos. Porém, essas passagens, teologicamente falando, são evangelhos sinóticos. O que seria evangelhos sinóticos? São evangelhos paralelos. Então, muitas histórias que tem no Evangelho de Marcos se encontram-se também no Evangelho de Mateus e no de Lucas, que é o caso dessa passagem aqui da unção de Jesus em Betânia. Ele foi ungido por uma mulher, ele estava na casa de Simão leproso, ele foi ungido por uma mulher, certo? Com um vaso de perfume de alabastro, né? Um vaso de alabastro, né? Com um perfume de nardo caro. Ele foi indagado e ele rebate a indagação dos que lhe indagaram acerca desse fato, dizendo que ele estaria ali, os pobres sempre estariam com aqueles que o indagaram, porém ele não ficaria com eles para sempre. Certo? Então aqui eu trouxe no nosso esboço os paralelos dessa passagem para ser comentado. O texto tem em comum entre os dois evangelhos, no evangelho de Marcos e no de Mateus, ambos aqui, Mateus, capítulo 26, eu não li, capítulo 26, verso 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta acompanhando, se você voltar um pouquinho antes do verso 6, no verso 2 de Mateus 26, o texto diz o seguinte, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, ou seja, esse fato, segundo o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, ele ocorreu a 2 dias da Páscoa, onde Jesus estava em Betânia, certo? Aí, eu trouxe aqui no nosso esboço os paralelos das passagens, né? 2 dias da Páscoa, então não há contradição alguma entre essas duas passagens. A casa era de Simão o leproso. Já no Evangelho de Marcos, você tem o unguento, o texto do Evangelho de Marcos, ele traz uma informação que no Evangelho de Mateus não é trazida, que era acerca do unguento de nardo puro. Se voltarmos aqui, no capítulo 14 de Marcos, no verso 3, fala aqui, com unguento de nardo puro, de muito preço, certo? Já no Evangelho de Mateus, o verso 7, a mulher trazia num vaso de alabastro um unguento de grande valor.
no Evangelho de Mateus, como vocês podem observar, não traz a informação de que era um nardo puro, o que continha dentro deste vaso, certo? Eu vou até pegar aqui como esse título de exemplo. O que a mulher trazia dentro do vaso, o Evangelho de Mateus, como vocês podem observar, não traz a informação de que era um nardo puro. Somente no Evangelho de Marcos 14, que falam da mesma passagem, traz a informação que o que continha no vaso era um unguento de nardo puro. De repente, na sua versão bíblica pode variar. Eu estou fazendo pela CF. Porém, uma coisa em relação ao que a mulher trouxe, o perfume, o unguento que a mulher trouxe para ungir a cabeça de Jesus, os evangelhos não se contradizem acerca de que este líquido, este unguento, esse perfume, era de grande valor, né? Vou aqui sublinhar. No Evangelho de Mateus, esse unguento ele era de grande valor. Prosseguindo aqui nos paralelos que eu trouxe, Mateus é apenas de grande valor. Ambos os evangelhos ele é ungido na cabeça, então também não se tem contradição. Tanto no Evangelho de Marcos quanto na passagem do Evangelho de Mateus, ela quebra o vaso e unge a cabeça de Jesus, certo? Então, quanto a isso daí, os dois evangelhos trazem a informação semelhante, né? Derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Em Mateus fala assim, e em Marcos diz que, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça, certo? Então, quanto a isso daí, aonde que o local do corpo de Jesus que foi ungido, o texto fala que foi sobre a cabeça. Então não há contradições até o momento sobre isso. Aqui, ó. Agora uma contradição. No Evangelho de Marcos, alguns indagam, certo? Já no Evangelho de Mateus, quem indaga já não é um sujeito indeterminado, não são sujeitos indeterminados que fazem indagação, e sim os discípulos. Vamos observar novamente aqui nos textos. Eu fiz a leitura de Marcos, né? E alguns houve que em si mesmos se indagaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Então aqui é o texto, quando ambos os evangelhos, na mesma passagem, tanto de Marcos quanto de Mateus, apresenta que Jesus ele é indagado. Porém, no Evangelho de Marcos, quem que faz a indagação para Jesus? Alguns que acompanhavam o episódio, a cena de Jesus sendo ungido, certo? Com um unguento caríssimo, de alto valor, por essa mulher. Já que em Mateus, né, os seus discípulos, né, vou até sublinhar aqui, os seus discípulos, vendo isto, indagaram-se. Então, ou seja, então há uma contradição de informação. Porque aqui em Mateus, o Jesus é indagado, os sujeitos já são determinados. Quem que indaga Jesus? Os seus discípulos. Já em Marcos, o sujeito é indeterminado, porque não se refere propriamente aos seus discípulos. Os seus discípulos, conforme o relato de Marcos 14, poderiam estar acompanhando, mas o autor, o escritor, certo, do Evangelho de Marcos, não determina no texto, não traz no texto que os discípulos, propriamente os discípulos, indagaram Jesus acerca da mulher estar ungindo ele com um nardo, um perfume, né, um unguento de alto valor. Prosseguindo, ambos indagam acerca do valor do perfume que poderia ser destinado, certo? Então, ou seja, nesses dois textos que fala que Jesus foi ungido na cabeça, existe a pequena contradição acerca da informação de um evangelho para outro, tá? No Evangelho de Marcos, Jesus ele é indagado, mas por alguns. Quem é esse alguns? O texto não são sujeitos indeterminados.
Já no de Mateus, relata que eram seus discípulos. Certo? Então aqui eu trouxe mais uma imagem. Vou fazer agora, na parte 2, eu vou fazer a análise desse mesmo episódio, só que utilizando o texto de João 12, tá bom? Então está aqui nossa primeira parte. O texto em si não tem muita contradição, muita diferença. E vou fazer no próximo vídeo, na parte 2, o texto sobre João 12. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta o vídeo. Se inscreva-se no canal. Curta também a nossa página no Facebook, se você costuma utilizar as redes sociais. Entra lá no Facebook, Analisando a Fé pela Razão. Dá um like lá pra gente lá. E acompanhe as nossas publicações, postagens sobre teologia e história. Certo? Paz a todos.